Ninguém sabe ao certo quando o yoga começa. Ter uma data, o yoga começa nesse lugar, nessa época, ninguém sabe. Até porque os indianos não datavam muito os seus antigos textos. Dizer que o yoga veio no período védico, com a literatura védica, ou dizer que o yoga já estava lá quando os arianos invadem a Índia. A Índia é uma região que é muito invadida. Em toda a sua história, ela tem muitas e muitas invasões. Será que o yoga estava lá? Se o yoga veio com algum dos invasores? Será que é da fusão de pensamentos que nasce o yoga e ele vai se transformando? Ninguém sabe ao certo. Mas sabe-se que é uma disciplina muito antiga. Ela já é citada em muitos textos antigos da Índia, e esses antigos nós estamos falando de textos de 1000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, ou às vezes um pouco mais. O primeiro texto específico sobre yoga, o texto de Patanjali, esse tem mais ou menos uns 2000 anos, provavelmente um pouco menos de 2000 anos. Mas não quer dizer que o yoga comece aí. Mas o yoga inaugura, nesse momento em que Patanjali propõe seu texto, um status. Ele entra como um dos sistemas de filosofia da Índia. O yoga é uma forma de pensamento, o yoga é um estilo de vida, o yoga é uma forma de viver, uma forma de pensar o mundo. Então, a partir do texto de Patanjali, o yoga passa a ter o corpo, passa a ter esse porte de ser um dos sistemas de filosofia da Índia. Mas aí tem outros movimentos que vão acontecendo, como o tantrismo. O yoga que a gente pratica hoje é muito mais voltado para esta valorização do corpo, para o reconhecimento do corpo como uma ferramenta para a aquisição de experiências espirituais importantes. Mas o yoga que a gente pratica hoje, ele também tem influência, que a gente chama de yoga moderno, influências da modernidade, ou seja, o yoga que a gente pratica na academia não é o yoga que se praticava antigamente no ashram. Ashram, monastérios, enfim, aonde se praticava antigamente. O yoga nosso é adaptado. Sugerem esses antigos textos que o yoga seja praticado quando o sol nasce, quando o sol se põe, meio-dia e meia-noite, que os exercícios respiratórios sejam feitos em números de 80 a cada repetição, ou cada exercício, ou seja, tinha que levar uma vida dedicada para isso. Então a gente adapta o yoga para que ele seja seguro e eficiente. E que yoga é esse que a gente leva para os hospitais? Que yoga é esse que eu levo para os atletas? Fizemos um trabalho com a Polícia Militar de São Paulo. Que yoga é esse que eu levo para a Polícia Militar? Que yoga é esse que eu levo para os alunos numa escola, pré-vestibulandos, ou numa empresa para executivos estressados? É sempre o mesmo yoga. O yoga não se modifica. Não tem um yoga para cada um. O yoga tem as suas adaptações para um objetivo, para um ambiente específico. Mas é o mesmo yoga. Seja no hospital o que eu faço? Às vezes eu tenho um paciente acamado e ele não pode sair do leito. Então eu proponho exercícios que eles possam executar ali. De repente ele não pode nem executar nenhum exercício físico. Ele pode fazer um relaxamento. O yoga tem um leque grande de opções, de possibilidades. Ele pode fazer um trabalho respiratório, ele pode fazer um trabalho meditativo, ou seja, eu posso oferecer e adaptar para aquela situação, para aquele ambiente, um yoga. Mas nunca esquecendo, yoga é sempre a mesma coisa, um estado da mente. O yoga não é simplesmente uma série de exercícios ou um grupo de técnicas. Isto é uma parte do yoga. O yoga prevê atitudes e condutas adequadas para aquele que almeja o caminho do autoconhecimento. Ou seja, se eu quero saber quem eu sou, se eu quero entrar mais em contato comigo mesmo, não adianta achar que eu vou viver de qualquer forma, com todas as ganâncias, com todos os medos, as raivas, os apegos, achando que no final do dia eu fecho a porta do meu quarto, faço meia dúzia de posturas, 2 exercícios respiratórios e vou entrar em contato com o meu mais íntimo, a minha essência. Eu tenho que levar uma vida adequada para isso. Por isso o yoga é um sistema de filosofia e isso não pode ser perdido. Eu posso adaptar exercícios, posso adaptar técnicas, mas eu não posso adaptar o propósito. Se vem um aluno e me procura e diz assim, professor, eu quero ganhar massa muscular, eu vou dizer para ele, você vai buscar outro sistema, porque o yoga não é para isto. O propósito do yoga é outro. Se ele quer relaxamento, se ele quer autoobservação, boa postura, aquietação,
o yoga tem muito a oferecer.